O jornalismo da Difusora vai conversar agora com José Vitor Machado, ele é diretor estadual da CUT, para um balanço da greve geral que aconteceu em Jundiaí região ontem. Vocês falavam na adesão de 60 mil trabalhadores em toda a região, vocês ainda confirmam este número, Vitor? Olha, Rogério, de uma maneira satisfatória, e aí estamos muito satisfeitos, e você pode perceber até pela voz que está ainda meio embargada, mas a gente acredita até que esse número, se for contar toda a região, à noite conversando com alguns outros companheiros aí da cidade de Sorocaba, da cidade de Valinhos, Itatiba, Cajamar, Franco da Rocha, a gente tem uma avaliação até que esse número pode ser até bem maior que os 60 mil. E todos eles afirmam de maneira assim categórica que o objetivo foi alcançado e até superado. Trabalhadores locais que queriam participar da manifestação sofreram algum tipo de pressão por parte das empresas, Vitor? De maneira nenhuma. Nós tivemos ontem lá no Distrito Industrial, ainda na quarta-feira, quando eu falava com vocês, da gente atingir o maior número dos trabalhadores que estariam no distrito naquele momento. A gente considera que foi satisfatório e atingimos o nosso objetivo e de maneira espontânea. Que os repórteres que estiveram lá chegaram até a comentar a maneira como era espontâneo os trabalhadores descerem dos ônibus e não se dirigirem para as empresas, pararem ali onde estava acontecendo o movimento e por ali ficarem, se manifestarem, entendendo a necessidade de aderir ao movimento que na pauta trazia benefícios para toda a classe trabalhadora. Então não houve de maneira nenhuma piquetes, como alguns tendem aí a noticiar, e a gente tem lido aí alguma coisa nesse sentido, e toda a manifestação feita com os trabalhadores e de maneira espontânea aderindo ao nosso movimento. Você tem conhecimento se o Dia Nacional de Luta sensibilizou o governo federal, os deputados federais e também os senadores? Bom, Rogério, agora de manhã, já falando com dirigentes da Central, já houve sim uma repercussão, e ontem à tarde mesmo já houve alguns telefonemas para os principais, os presidentes das centrais. Já me parece que para os próximos dias aí já deve acontecer em Brasília alguns encontros com as centrais. Então a gente tem isso como que foi válido o nosso protesto, foi válido o nosso movimento, e como eu te falei, foi de maneira afirmativa alcançado com êxito os objetivos desse Dia Nacional de Luta. É importante ressaltar que no Distrito Industrial de Jundiaí ontem nós tínhamos 2 pontos de paralisação. Então ontem no distrito você não via movimentação nenhuma dentro do distrito, porque estavam os 2 pontos bloqueados nesses bloqueios, onde foram feitas as assembleias ali perto do posto Videira, que você conhece bem. Nós tínhamos ali por perto de 2 mil trabalhadores e fizemos uma assembleia lá, e eles, de maneira espontânea, resolveram descer e se juntar ao outro ponto de bloqueio. E nesse momento, Rogério, a gente teve um cálculo ali junto com a Polícia Militar, que a gente tinha ali aproximadamente uns 3.500 trabalhadores. Então, aquela proposta que a gente tinha de atingir os 5 mil trabalhadores, a maioria dos 5 mil trabalhadores no Distrito Industrial de Jundiaí ontem, ela foi alcançada com êxito, assim, e nos deixou, tanto nós, diretores da CUT, como os diretores da Força Sindical. E aqui eu queria ressaltar que esse movimento de paralisação ontem em Jundiaí, ele foi feito exclusivamente com a CUT e a Força Sindical. Quero aqui agradecer o pessoal da Força também, e demonstrou que quando os trabalhadores se juntam, se organizam para reivindicar aí as suas demandas, não tem como, a coisa sai a contento e os trabalhadores aderem, porque entendem que são os únicos, os sindicatos que pode estar representando a classe trabalhadora. Em entrevistas, o Paulinho da Força Sindical afirmou que novas manifestações poderão ser programadas para os próximos dias. Você tem alguma informação neste sentido? Então hoje deve estar acontecendo, Rogério, em São Paulo, uma avaliação. Eu acredito que a Força deve estar fazendo a mesma coisa. Para o Paulinho declarar isso, a Força também já deve ter marcado a mesma coisa. Então
Em São Paulo, a CUT vai estar tendo a reunião de avaliação aqui em Jundiaí. Nós vamos fazer a nossa reunião de avaliação, mas é uníssono ontem no centro da cidade. E aí eu quero ressaltar também, quando alguém fala que houve pressão para cima dos trabalhadores, quem esteve ali no distrito viu na hora da votação, e nós colocamos em votação se o nosso movimento terminava ali por perto de 10 horas, no distrito mesmo, ou se ele se encaminhava para o centro da cidade. E o maior movimento assim, a favor e a expressão de alegria do pessoal querendo vir para o centro da cidade. E aí nós conseguimos chegar no centro da cidade. Então, todos os nossos objetivos que tínhamos colocado foram alcançados. No centro da cidade, quando encontramos com o pessoal dos bancários, com o pessoal dos comerciários, com o pessoal dos estudantes que ali no centro se encontravam, eles também tinham essa avaliação já ontem, de que os objetivos tinham sido alcançados. Mas hoje ele vai ainda fazer uma reunião aí de avaliação do movimento e não está de nenhuma maneira descartada aí uma próximas manifestações para os outros dias. Estamos entrevistando José Vitor Machado, ele é diretor estadual da CUT, sobre o balanço do Dia Nacional de Luta realizado ontem em todo o Brasil e na região de Jundiaí. E o doutor Simão tem pergunta? Alguns jornais, entre eles o Estado de São Paulo, José Vitor, fala que a presidente Dilma foi poupada dos manifestantes. Chegou alguma ordem para vocês evitar qualquer manifestação contra a presidente? De maneira nenhuma, doutor Simão. Para nós, o que foi tirado em conjunto com as centrais, todas elas no Brasil, e aí eu fiz questão de ressaltar para o Rogério alguns minutos atrás, que aqui em Jundiaí a manifestação foi feita basicamente com força sindical e CUT, e os sindicatos independentes, como metalúrgicos e os métodos e contramétodos, mas não houve nenhuma orientação. A orientação que houve foi assim, e aí vocês podem ver em todas as manifestações, todos os dirigentes falando da mesma coisa, que era a pauta de reivindicações. O que é que estava na pauta de reivindicações? Estava contra a PL 4330, que é a PL de terceirização que precariza o trabalho, era os 10% do PIB para a educação, era o fim do fator previdenciário, a valorização das aposentadorias. Então era essa a pauta que nós estávamos defendendo. E isso foi em todo o Brasil, não era uma pauta de São Paulo, não era uma pauta de Jundiaí, era uma pauta do Brasil inteiro. Então não estava na nossa pauta de maneira nenhuma, fora Dilma, alguma coisa assim. Estava na nossa pauta é que ela nos chamasse para discutir os nossos propostas que já estão lá no Congresso há muito tempo e não são votadas. Então, é claro que sempre alguns com interesses que a gente sabe muito bem quais são, vão estar colocando aí. A gente vê também em alguns jornais, em algumas matérias aí na mídia, falando que tinham pessoas pagas para participar da manifestação. Então, isso aí sempre vai haver, aqueles que são contra, aqueles que não acreditam no movimento do trabalhador brasileiro, aqueles que não acreditam na capacidade de organização do movimento sindical, eles vão sempre plantar uma ou outra notícia aqui e ali. Mas a questão do fora Dilma não estava na nossa pauta de reivindicação, e a pauta que foi passada para o Brasil inteiro, que a gente aí foi defendida a todo momento de maneira significativa. Agora, Zé Vitor, a questão da inflação também foi deixada de lado, né? A inflação é a grande vilã do salário do empregado, né? Então, como eu disse, doutor Simão, nós tínhamos uma pauta a seguir, tá certo? Então, essa pauta foi tirada na reunião de todas eram 8 centrais reunidas e elas tiraram essa pauta. Então nós não podíamos fugir. Claro que, por exemplo, quando a gente vindo do distrito industrial para o centro da cidade, a gente falava com os comerciantes e aí tinham outras questões trabalhistas quando se encontrava, por exemplo, quando passamos perto do pronto atendimento ali na Avenida Jundiaí, tinha a questão das 30 horas do pessoal da saúde. Nós, é claro, fizemos menção. Quando passamos perto do terminal de ônibus, aquele terminal horrível de ônibus que tem ali no início da Avenida Jundiaí, falamos da questão do transporte. A questão do transporte era uma coisa que estava na nossa pauta. E a questão do transporte é uma coisa que
que estava também na pauta do pessoal que foi às ruas nos dias anteriores. Então, é uma questão de organização, uma questão de defender aquilo que estava programado para se defender em todo o Brasil. Eu acredito que se cada um dos movimentos que saíram nas ruas do Brasil inteiro ontem saísse sem uma pauta de reivindicação para cada um defender aquilo que tivesse na cabeça de cada dirigente sindical, nós não teríamos alcançado o êxito da maneira como alcançamos no dia de ontem. Agora, Zé Vitor, eu não me lembro de nenhuma manifestação de CUT e Força aqui em Jundiaí saírem com a mesma bandeira. Foi histórico isso, né? Histórico. Tanto eu como o Roberto Leme, da CEI Conservação, o João Henrique, do Sindicato dos Plásticos, o Douglas, do bancário, todos os dirigentes que estávamos ali ontem no centro reunido, quando chegamos com o pessoal do distrito, nós afirmávamos isso. Isso é para entrar para a história. Nós tivemos ontem a adesão aproximada na avaliação nossa e da Polícia Militar também, aí de perto de 5 mil pessoas, juntando o distrito e o centro da cidade, 5 mil pessoas, numa ação organizada aí aqui em Jundiaí, como eu disse para vocês, volto a repetir, exclusivamente por CUT e Força Sindical. Então, é histórico para guardar aí, estamos plenamente satisfeitos. O Roberto Leme ontem em cima do caminhão, era visível a nossa alegria de ter conseguido, com êxito, fazer tudo aquilo que foi planejado. Nas 3 reuniões que nós fizemos, importante ressaltar, volto a dizer, que foi CUT e Força Sindical, mas tinha também junto com a gente os sindicatos independentes, que não são filiados a nenhuma bandeira, como os mestres e contramestres e o pessoal da Sindicatos Metalúrgicos. O que se viu ontem nas ruas de todo o Brasil foi a grande participação de trabalhadores motivados pelas centrais sindicais. A população em geral assistiu às passeatas e às manifestações. Como você explica esse fato? São movimentos diferentes, Rogério. Nas manifestações das semanas passadas, era estudantes, a população no geral se manifestando e cada um trazendo aí as suas bandeiras. E com razão, e nós também participamos, eu mesmo participei aqui em Jundiaí das 2 manifestações que aconteceram em Jundiaí, eu participei sem nenhuma identificação, até porque nessas manifestações, de maneira que eu não concordo, mas respeito, não se aceitavam bandeiras de partido ou qualquer uma outra entidade política. Respeito a opinião deles, não, apesar de não concordar, porque isso pode se encaminhar para um outro destino que a gente também aí não almeja isso para a gente. E a manifestação de ontem, vocês tiveram a oportunidade de assistir nos jornais de hoje de manhã, falando que foi tudo diferente das outras semanas, porque era justamente uma manifestação que sempre foi feita no Brasil. Essa manifestação de ontem não é novidade. A novidade que eu falei para que vocês falou aqui foi de estar ontem Força Sindical e CUT juntas aqui em Jundiaí. Mas no Brasil isso é comum. Nós já em outras datas aí fizemos várias manifestações em São Paulo, conjuntas. Em Brasília, no mês de março, nós reunimos 8 centrais, e essas 8 centrais levaram 50 mil pessoas lá para Brasília, justamente com as mesmas bandeiras. Então, o movimento de ontem, ele foi diferente dos movimentos que aconteceram nas semanas passadas, porque foi chamado pelas centrais sindicais, e ontem, diferentemente das outras manifestações, as bandeiras que se viam eram bandeiras de partido, bandeiras de centrais, que desfilavam pelas ruas da cidade. Entrevistamos José Vitor Machado, ele é diretor estadual da CUT, sobre o balanço do Dia Nacional de Luta que aconteceu em todo o Brasil e também na região de Jundiaí, na cidade de Jundiaí.